Insights, o podcast do Bradesco. E daí a rede social, ela vem com um movimento quase assim, natural disso. Acho que não foi um movimento pensado. Acho que a gente tem aí vários vídeos nas redes sociais que gostam de analisar como que a CIMED criou a estratégia perfeita do dono, influenciador. Mas foi um movimento assim, muito genuíno do João de abrir as redes sociais para se comunicar, porque ele é um grande comunicador, um grande vendedor. E ele via como isso fazia diferença, porque ele conseguia chegar para o dono da farmácia. Ele tirava o telefone sem fio. E acho que o nosso trabalho como a terceira geração é como eu exponencializo ainda mais isso. Essa responsabilidade que a gente vê estando lá dentro. Não é só como que eu entro aqui no processo e faço isso ser um pouco melhor, ou como eu ajusto esse processo, ou como eu assumo ali uma responsabilidade tradicional do que seria um executivo. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Hoje, na mesa do Insights, temos uma empresa brasileira que vem se destacando muito pela proximidade com os clientes e que não para de inovar, transformando o setor. O grupo é um dos maiores players farmacêuticos do país. Para falar mais sobre negócios, conexão e liderança jovem feminina, vamos conversar com a Juliana Felmanas, diretora de Relações com Investidores e Estratégia do Grupo CIMED. Juliana, bem-vinda ao Insights. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Quem está conosco também é o Renato Salvador, superintendente do Bradesco BBI. Renato, bem-vindo ao Insights. Obrigado, o prazer é meu. Legal. Juliana, começando aqui por você, a gente conhece a CIMED, né? Uma empresa muito atuante aí nas mídias sociais. Mas queria que você falasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes sobre o tamanho do grupo hoje, né? Falar um pouquinho aí de grandes números, falar também como vocês são dos maiores players aí em farma e consumo, também especificamente quais segmentos vocês atuam hoje. Bem legal. Então, a CIMED a gente fala que a gente nasceu sendo uma indústria farmacêutica, né? Hoje a gente é muito mais uma indústria de bens de consumo, uma empresa familiar, nacional, que a gente está há 48 anos no mercado. Quando a gente vai olhar um pouco de tamanho, faturamento, né? Esse ano a gente já está mirando chegar muito próximo dos 5 bilhões de reais de faturamento. É uma companhia que hoje a gente tem dentro de casa praticamente aí 5 mil colaboradores. Então a gente está impactando a vida aí direta. Super engajados, de 5 mil pessoas, 5 mil famílias. Muita responsabilidade. Quando a gente fala um pouco de volume também, né? No ano passado a gente produziu aí 500 milhões de caixinhas de produto da CIMED, de medicamento para a população brasileira. Para a gente ter uma ideia, isso é praticamente 10% de todo o medicamento que é consumido no Brasil. Então, hoje a CIMED é a terceira maior indústria farmacêutica do país, uma atuação muito forte dentro da área de medicamento genérico, que é onde a gente acredita que a gente dá o acesso para a população, né, com um propósito muito claro de levar saúde e bem-estar para todos os brasileiros. E, além disso, ao longo dos anos, a gente vem construindo uma companhia também muito forte de consumo, né? Então, seja na categoria de OTC, que é aquele medicamento que é para fora do balcão, com marcas líderes como aquele Cimegripe, que não precisa de receita médica. Que não precisa da receita, com marcas líderes como Cimegripe, um Loratamed, e seja agora nessa parte de vitamina também, que a gente é muito forte há alguns anos, com a marca Lavitan, que hoje é a maior marca de vitamina e suplementação do Brasil. E, em recente, muito mais forte em higiene e beleza também, né? Então, acho que a gente tem um grande case aí, que é o Carmed, queridinho aí de muitas meninas, de muitos consumidores. O Carmed é uma febre absoluta. Uma febre. E agora também a gente está atuando no mercado estética, com a marca Milimetric. Então, vendendo aí grandes produtos e ajudando esse profissional de saúde com produtos como ácido hialurônico, né, um fio de PDO, logo entrando em toxina. Então, aqui para uso médico profissional mesmo. Para uso médico profissional. Uhum. Então, a gente tem um portfólio bem abrangente aí em diversas categorias. Desde o consumidor final até o profissional de saúde. E aí vocês atuam também na produção, distribuição e comercialização desses produtos. Exato. Acho que o grande brilho do modelo de negócio da CIMED hoje a gente é a indústria, né, que tem essa maior verticalização. Então, quando a gente
nasceu com esse propósito de fato levar a acessibilidade de medicamentos para a população brasileira. Então a gente fala que hoje é um orgulho você ver que o brasileiro pode comprar um remédio para dor de cabeça, né, e vai pagar mais barato do que tomar um café e um pão de queijo na padaria. E a gente sabe a complexidade que é você fazer um medicamento, mas isso é um orgulho para um país como o Brasil. E a CIMED vem atuando nisso há 48 anos. Então quando a gente fala de indústria, a gente tentou verticalizar ao máximo tudo que a gente pode da nossa parte de produção. Então hoje a gente tem, né, uma das maiores indústrias da América Latina. A gente tem também uma gráfica própria, então para a gente conseguir dar mais acesso. Para fazer as embalagens. Para fazer as embalagens e todo o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Então essa parte mais de dentro que a gente fala. E além disso, o nosso diferencial é que a gente também tem a distribuição. Então hoje no Brasil, né, a gente tem 100 mil farmácias. Dessas, 83% são pequenos varejos independentes. Então, aquelas lojinhas de bairro, né? A gente que vive muito na capital, São Paulo, às vezes a gente perde um pouco esse conceito. Mas hoje o Brasil, ele é formado por milhares de pequenas lojas, que é hoje, né, esse sistema de saúde avançado quase dessa população brasileira, nesse Brasil profundo que a gente fala. Então, entendendo isso... É no modelo de franquia? Não, tem um pouco de tudo aí dentro desse cenário. Tem as franquias, os associativismos, mas a gente ainda tem muito aquela pequena loja, que é o dono de farmácia, que é da farmacêutico aqui naquela cidade, o pai é da farmacêutico, e eles têm ali a farmácia. Todo mundo da cidade já conhece, já confia. Exato. Você manda um WhatsApp, você pede uma ajuda, que ele entrega o produto na sua casa. Então o Brasil ainda é muito formado por esses grandes empreendedores, né? Então o João, né, que é o CEO, meu tio, ele teve essa sacada, mais ou menos na década de 90, de entender que o Brasil, ele é um jogo de distribuição. Que o Brasil, ele acontece dentro do varejo. Então, foi ali que a gente começou a montar as nossas distribuidoras. Então, a gente tem distribuidora hoje há mais de 30 anos, com o objetivo do quê? Primeiro, ter uma relação direta com esse pequeno varejo. E segundo, entregar um nível de serviço diferenciado, porque pensa, na década de 90, a logística no Brasil, se hoje já é difícil, na década de 90, era muito pior. Então, a gente tinha cliente que demorava 40 dias para receber o produto. Uma cidade no interior. E hoje a gente está acostumado a receber dentro de horas, né? Em 15 minutos, dependendo da cidade que você tá. Então, ele percebeu essa deficiência dentro do modelo e foi daí que a gente começou a criar as distribuidoras. E como a gente tem essa distribuidora, qual que é a vantagem disso? Hoje, meu concorrente, ele vende para um distribuidor que revende para esse cliente. Então, obviamente que esse distribuidor precisa ter uma margem dentro do negócio dele. Como eu não tenho esse distribuidor... O custo final para o consumidor fica mais alto. Fica mais alto, mas além do custo final, que se atrapalha esse acesso, que é o nosso propósito, a gente dá mais rentabilidade para o varejista. Então, um grande sucesso da CIMED, desde a década de 90, foi entender que o nosso maior aliado, além de ser o consumidor, e a gente vem movimentando isso nos últimos anos, mas lá atrás, e até hoje o nosso maior aliado é o varejo. Então, é o lojista ali na ponta, né? É o lojista, é o balcão, é o farmacêutico. Então, esse é o segredo do nosso modelo de negócio. E, Juliana, você falou um pouquinho do Carmed, do Milimetric, e falou também da questão de tornar, né, a CIMED tem como objetivo tornar acessível, né, o medicamento para a população e essa conexão direta com o consumidor final. Até sem distribuição. Fala pra gente um pouquinho a importância das mídias sociais, redes sociais nesse contexto, né? Acho que ele é um aspecto importante na conexão de vocês com o público e, sem dúvida nenhuma, de todas as companhias brasileiras, vocês são a que talvez mais se destaque nessa comunicação com o público. Muito legal. A gente, como a CIMED, ela nasceu sendo uma indústria, então, que andava de lado com o varejo. E a gente entendeu isso desde o começo e é o que corre na nossa veia. A gente fala que ver o varejo ter sucesso é o que move o nosso negócio hoje, né? E, além disso, daí a gente teve uma mudança muito do nosso modelo em 2017, que foi quando, né, a gente saiu ali de um Brasil em 2016 de tomar o 7-1. Que não é bom falar, né? Para nenhum brasileiro gosta de lembrar disso. Mas surgiu uma oportunidade naquele cenário da CIMED virar patrocinadora da seleção brasileira. E foi aí que a gente viu, né, naquele momento de crise, e o brasileiro até hoje, né, a gente sempre tem muita emoção com o time e a gente acredita muito que a gente sempre vai ganhar. A cor de vocês já era o amarelo antes? A cor, ela era amarelo, verde e azul. Que era então as cores do Brasil. Aí, quando a gente patrocinou a seleção brasileira, que ele tinha a sua camiseta amarela, a gente também fez um movimento de branding de mudar toda a companhia pro amarelo. Então, foi meio que em conjunto. Por isso que a gente gosta de contar isso como um grande marco. E quando a gente virou patrocinador da seleção, a gente percebeu como essa relação com o consumidor final também ajudava o varejo também mexer no ponteiro, né? Porque quando você ajuda o varejo a vender,
a gente gosta de transformar a vida do nosso varejista, do nosso cliente, um pouco mais fácil. Então, a gente começou a fazer esse movimento e a gente percebeu a força disso. Então, foi desde aí que a gente começou a acelerar muito o nosso investimento com o consumidor final, que era uma coisa que a gente não fazia antes. E daí a rede social, ela vem com um movimento quase assim, natural disso. Acho que não foi um movimento pensado. Acho que a gente tem aí vários vídeos nas redes sociais que gostam de analisar como que a CIMED criou a estratégia perfeita do dono, influenciador, mas foi um movimento assim muito genuíno do João de abrir as redes sociais para se comunicar, porque ele é um grande comunicador, um grande vendedor, e ele via como isso fazia diferença, porque ele conseguia chegar para o dono da farmácia. Ele tirava o telefone sem fio, porque querendo ou não, a gente tem uma estrutura, né? Eu tenho um vendedor ali na ponta. Então, ele começou a ele passar a mensagem pro dono da farmácia, pro balcão que seguia ele e que tinha essa relação. Até o pessoal de dentro da nossa fábrica. Então, hoje, como que eu falo com o operador da nossa máquina que tá ali? Pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Então, a gente entendeu que isso é uma forma de você tirar o telefone sem fio, não só do consumidor final, mas antes era muito dentro desse ecossistema que a gente atuava. E daí, isso foi crescendo e tomando uma proporção que a gente não imaginava no começo. E hoje é uma das maiores ferramentas de marketing que a gente tem, é o João e a Carla como grandes aí influenciadores da CIMED. E o que eu acho curioso é o quanto eles conseguem justamente engajar a força de vendas, né? É uma coisa que... sangue amarelo. É o sangue amarelo, né? Aquela coisa que é uma família estendida, né? Com certeza. E dá pra ver que é muito autêntico, né? Eu acho que isso que traz a força também nessa comunicação. Né? Legal. E fala um pouquinho pra gente, por favor, nesse contexto, o seu papel atualmente na companhia, né? E como que você enxerga ali o seu papel de liderança e propagadora da cultura dentro da companhia. Então, a companhia familiar, ela foi fundada pelo meu avô, em 1977. O João e a Carla trabalham na companhia desde o começo. A gente brinca que eles são quase cofundadores da empresa, né? E a terceira geração, que sou eu, a Dib, meus irmãos e minhas primas, que hoje também trabalham no negócio, a gente começou a trabalhar e já faz uns 7, 8 anos que a gente está dentro da operação. E a gente brinca muito que, assim, a gente acredita que a primeira geração, que é meu avô no caso, ele teve a coragem de construir um negócio, né? Ele era sócio de uma outra empresa, que também é uma indústria farmacêutica, que meu bisavô fundou, que era o Laboratório Prata lá atrás. Ele percebeu que aquilo eventualmente não ia fazer sentido para ele, para a família. Ele acabou vendendo a participação dele para os irmãos. E hoje o Laboratório Prata, né, virou a União Química e a Biolab, que também são duas grandes indústrias farmacêuticas. E daí ele teve essa coragem, né? Esse pulo que o empreendedor precisa dar de criar um negócio, de dar a cara a tapa, de vender tudo e colocar o dinheiro da família inteira ali e construir aquilo. E a segunda geração, que é o João e a Carla, que ainda estão muito ativos, eu acho que a gente tem... São poucas terceiras gerações que têm a sorte de trabalhar tão próximo de uma segunda geração tão ativa. Eles transformaram o negócio, né? Eles pegaram um negócio que era pequeno e escalaram para um nível nacional, que hoje é isso, né? A CIMED é uma das maiores empresas do Brasil, que é tão bacana. E acho que o nosso trabalho como a terceira geração é como eu exponencializo ainda mais isso. Essa responsabilidade que a gente vê estando lá dentro. Não é só como que eu entro aqui no processo e faço isso ser um pouco melhor, ou como eu ajusto esse processo, ou como eu assumo ali uma responsabilidade tradicional do que seria um executivo, mas a nossa cabeça é mais o que eu posso construir dentro desse negócio que pode transformar e multiplicar esse negócio por 10, por 100, por 50 e dar ainda mais legado para o negócio da família. E essa forma de se comunicar e essa cultura de utilizar as redes sociais foi uma contribuição sua, da sua geração? Não. Eu vou falar que muito pelo contrário. Assim, o João ele começou a postar nas redes sociais e ser muito ativo e a gente achava aquilo muito estranho. Acho que como brasileiro, a gente nasce num país que a gente tem medo de se expor. E ainda mais quando você está expondo ali um empreendedor, né, que tem sucesso, que tem dinheiro. O brasileiro não vê isso de uma forma positiva. É muito diferente de uma cultura americana, que a gente bate palma para os grandes empreendedores americanos. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura. Pelo menos acho que agora a gente está mudando isso, que é muito positivo. Então quando ele começou a se expor em rede social, a família foi muito contra. E assim... Até por questão de segurança, Por questão né? de segurança. Então, assim, a gente vive num país que dá medo. E daí a gente foi muito contra. E aos poucos, a gente foi vendo o efeito positivo que isso tem para dentro do nosso negócio, para dentro da contribuição que a gente faz na sociedade, né? Então eu brinco, minha mãe hoje, ela entra num shopping, vem várias crianças de 8 anos abraçar ela, chorar. Eu amo você. Eu falo assim, gente, como essa criança de 8 anos ama minha mãe, né? Mas vida de celebridade. Ela tem esse papel social, né? Pensa, uma criança de 8 anos almejar e ser inspirada por uma empresária. Quando você imaginar
que isso poderia acontecer, né? Quando eu era menor, eu queria via as grandes cantoras, né? As artistas. Então, ter esse papel de formar essa geração mais nova é quase uma responsabilidade social mesmo que a gente tem hoje. Com certeza. E conta um pouquinho mais sobre o teu papel dentro da empresa, né? Você tem o cargo de diretora de relações com investidores. Por enquanto, ainda é uma empresa de capital fechado, né? Mas você lida aí no dia a dia com investidores, inclusive tem um grande fundo, né? Que fez um aporte muito, muito relevante na empresa. Mas quais são suas outras atribuições e como é que você exerce essa liderança dentro desse ecossistema da empresa? Então, hoje eu cuido, né, de algumas áreas da companhia, então eu cuido de inovação, que dentro disso a gente tem toda a parte de pipeline de produto, então tudo que é lançamento para todas as categorias da companhia, seja medicamento, seja consumo. Eu também tenho um time que fica dentro da fábrica, que fica em Pouso Alegre, que faz a gestão desses projetos, então uma área de inovação muito integrada. E como também a unidade de estética é um negócio novo para a gente, é uma inovação, é um modelo novo de pensar, é um modelo novo de atuação, é outro canal, é outro cliente, é outra cultura, também fica dentro da minha estrutura, então eu tenho uma unidade inteira só pra gente rampar esse negócio e crescer, que a gente acredita muito no futuro dele. E além disso, eu cuido também da relação com o mercado e com os investidores. Acho que hoje, né, como você comentou, a gente é uma companhia fechada, a gente teve entrada, né, do GIC esse ano, mas a gente entende que para uma companhia do nosso tamanho e olhando o potencial de Brasil, o potencial do nosso mercado, você ter essa relação aberta com o mercado, você educar o mercado do nosso setor, da companhia e criando essas relações, pode ser muito positivo no momento que a gente achar que é necessário, né, utilizar o IPO como uma ferramenta de crescimento. Então, eu acabo fazendo essa gestão também hoje dentro do time. É um movimento ainda mais tímido, mas é algo que a gente acredita que a gente vai criando a base para um negócio maior. E Ju, o que muda na governança da companhia com a entrada do GIC e como que isso, você comentou a questão do IPO, como que isso impacta os planos do IPO, se isso acelera ou, de certa forma, isso posterga um pouquinho, dá mais tranquilidade em termos de capital para o potencial IPO? Acho que quando a gente olha para a entrada do investidor, né, a companhia, ela tem hoje a gente tem muita segurança financeira, então a gente tem uma geração de caixa muito positiva, uma alavancagem financeira muito baixa, né, que é ótimo na situação de Brasil, que a gente sempre vive, e a gente tem um crescimento orgânico ainda muito forte, então a gente cresce hoje de 2 a 3 vezes que o mercado cresce sem fazer aquisição, e a gente ainda tem um plano futuro de continuar exercendo esse movimento de crescimento, e a entrada de um nome de fora, eu acho que vem num movimento de dar ainda mais legado pra gente, acho que coloca a CIMED, né, em outro patamar quando a gente fala de empresa, quando você tem um nome igual, né, um fundo soberano, do GIC, abre portas internacionais para a companhia. Além disso, conecta a gente com o mundo lá de fora, né, que querendo ou não expande muito a nossa cabeça, e é um fundo que hoje agrega na estratégia da companhia, nas decisões que a gente vai tomar, na gestão. Quando a gente olha um pouco para a governança, a gente já tinha uma governança corporativa muito boa. Então, hoje a gente já tem um conselho, um presidente do conselho independente, que é o Nicola Calicchio, que é ex-CEO da McKinsey, né, um cara de mercado. Já temos, né, o Litieri, temos o Joaquim. Então, a gente já tinha um conselho muito bem formado e participativo nas decisões, né? Não é aquele conselho que algumas companhias têm para inglês ver, muito pelo contrário. Então, a gente já tinha uma governança muito estabelecida, a gente não trocou nada no momento que o GIC entrou e tá hoje com a gente, né? A gente não teve nenhuma substituição, nenhuma mudança da nossa governança, das práticas que a companhia já tem. Então, acho que deu muita segurança no caminho que a gente já vinha traçando. E hoje, ele acaba expandindo um pouco o nosso horizonte estratégico. Muito mais do que dar uma segurança financeira ainda maior para a gente continuar crescendo no ritmo que a gente quer e acelerar esse crescimento, ele também afirma os caminhos que a gente vem fazendo e vem auxiliando a gente nessas discussões. Acho que quando a gente fala de IPO, obviamente quando você tem, né, um sócio financeiro do seu lado, é claro que em algum momento esse cara ele almeja, né, uma saída. A gente tem um fundo soberano, que é uma realidade um pouco diferente do que a gente vê, né, com private equity em algumas companhias. Então, a janela não é aquela janela ali de 3 anos, de 2 anos de pressão para fazer isso acontecer. E acho que eles, como a gente, entende que o IPO ele não é um destino final, né? Um IPO ele é um meio para você fazer algo ainda maior, para você acelerar mais ainda o crescimento. Então, a forma que a gente vê a gente está sempre aberto ao mercado.
A CIMED vai estar sempre analisando as oportunidades. A gente é uma companhia muito ambiciosa. A gente quer continuar buscando não só crescer 2 a 3 vezes que o mercado cresce, a gente quer crescer o máximo que a nossa organização aguenta. Então, você ter a possibilidade de sair para o mercado no momento que faça sentido isso, óbvio que acelera ainda mais esse nosso desejo de continuar crescendo. Mas acho que a gente vai ter que ver aí os movimentos de mercado, a gente acompanha, ver os movimentos de Brasil também, que é tão relevante, para entender quando vai ser a hora certa de fazer isso, se for o correto para a companhia. Legal. Falando um pouquinho de crescimento, quais são os segmentos e produtos que vocês enxergam mais estratégicos para frente? Tem alguma linha específica que vocês vão focar? Você falou um pouquinho de consumo, né? A gente vem crescendo muito com o consumo nos últimos anos, é uma linha que a gente vai continuar focando. Acho que quando a gente olha, assim, a gente fez uma redefinição da nossa estratégia, que foi a criação das supermarcas, que são as marcas e as categorias que a gente acredita que tem um potencial ainda de dobrar esse faturamento que a gente tem hoje e levar a CIMED de fato para outro patamar. Então, quando a gente olha um pouco para essas supermarcas, eu tenho um Lavitan, que é a nossa marca de vitamina. Então, hoje, a penetração do consumo de vitamina no Brasil ainda é muito baixo. E hoje, né, qualquer pessoa do mundo precisa tomar vitamina porque a gente precisa repor a necessidade nutricional que a gente não tem na nossa comida, no nosso estilo de vida. Então, você precisa ter isso. Então, essa conscientização do brasileiro de tomar vitamina é muito importante e a gente acha que tem um potencial ainda gigantesco de ampliar esse mercado. Então, acho que só para dar, assim, 10 de números, quando a gente olha para o Brasil, a gente está falando de um mercado aí de 7,5 bilhões de reais dentro do nosso canal Pharma. Quando eu olho esse mercado dos Estados Unidos, é um mercado de 50 bilhões de dólares. Então, assim, é enorme. E ainda tem muito potencial de crescimento no Brasil. Então, é uma marca, uma categoria que a gente acredita nisso. A gente fez o lançamento esse ano de João e Maria, que é a nossa marca nova, né, para cuidados com o bebê. Então, hoje, você não tem uma marca brasileira que vai de ponta a ponta no cuidado que você precisa ter com o bebê. Então, a gente trouxe João e Maria, que tem uma linha de lenço umedecido, tem uma linha de toiletry, né, que é shampoo, sabonete. Então, todo esse cuidado, uma pomada para assadura. E além do que, pela primeira vez, uma marca forte trazendo uma linha de puricultura, que é chupeta, mamadeira. Então, todo o cuidado plástico também que você tem ali, né, com a criança. A gente também tem Minimetric, que é a nossa linha estética. Então, uma categoria nova que a gente lançou faz um ano. A gente acredita muito no potencial dessa linha. É um mercado hoje no Brasil, não tem muito número auditado, mas a gente estima que é um mercado de 8 bilhões de reais, que cresce 30% ao ano. Só aqueles cosméticos com moléculas específicas? Não, são os injetáveis. Os injetáveis que a gente vende direto para os profissionais. Então, é um mercado no Brasil que está em expansão muito rápida. O brasileiro, ele tem um cuidado com a autoestima dele, né? A gente é muito vaidoso como população. O nosso consumo per capita em dólar é o maior do mundo para cuidados com o cabelo. E a gente não tem a maior população do mundo, nem a moeda mais forte. Então, isso significa alguma coisa. Então, a gente acredita muito no crescimento desse mercado de estética. A gente acha que a estética hoje, ela tem um potencial lá na frente de faturar sozinho o que a CIMED fatura hoje. Então, assim, é uma aposta que a gente tá fazendo. Estética e bem-estar andam juntos, né? Total. É a autoestima, confiança que você tem de olhar no espelho e falar, eu tô bem, né? Então, isso muda vidas. A gente tá vendo isso na ponta. Então, acho que alguma das principais linhas que a gente tá crescendo, além de Carmed, que óbvio que já é esse sucesso, com essa criançada, né? Mas hoje com a menina. E a gente agora vai evoluir a marca, já vem, né? Para além do hidratante labial. Então, a gente lançou, né, a pasta de dente, a gente entrou nesse mercado de oral care, que você concorre com gigantes. Hoje, a gente já é a segunda maior marca do mercado de oral care. E a gente lançou o produto há 6 meses. Então, mostra um pouco da força da marca de creme dental. De creme dental. Legal. E agora a gente tá trazendo o Body Splash, né, para ir mais para esses cuidados com o corpo. E a gente vai ter toda uma evolução dessa linha de Carmed para ela sair desse cuidado com a boca e ela virar ali uma marca mais de beleza, que olha mais 360 para a jornada dessa menina, né? Como você vai evoluindo conforme essa criança cresce e a gente começa a conversar também mais forte com outros públicos. Então, são os 5 principais caminhos que a CIMED tem pro futuro. Então, do mesmo jeito que a empresa é intergeracional, né? São 3 gerações trabalhando lado a lado, os produtos também são intergeracionais, né? Você tem produto para todas as idades. E, Ju, a gente sabe que toda empresa é feita de pessoas, né? E vocês têm esse cuidado muito nítido com a força de vendas, com os funcionários, né? Para quem é candidato a um cargo na CIMED, quais qualidades vocês estão buscando? O que vocês valorizam nas pessoas? Acho que, assim, a gente não consegue fazer nada se a gente não tem um time muito bom abaixo fazendo tudo isso acontecer e fazendo essa roda girar, né? A CIMED, ela não cresce
o que a gente cresce hoje, não tem o resultado que a gente tem se a gente não tivesse um time muito bom. E acho que isso parte da gente ter uma cultura muito forte, que é essa cultura do sangue amarelo, essa cultura da ambição, do inconformismo que a gente tem e permeia em todas as áreas da companhia. E além disso, a gente tem um cuidado muito grande de fato trazer pessoas que entendem essa cultura. Então a gente tem outro modelo e outra cultura de trabalho. E as pessoas que estão lá dentro valorizam essa cultura e entendem o que é a CIMED e o que a CIMED também não vai ser no sentido de cultura. E quando a gente olha um pouco para as necessidades que a gente vê hoje, varia muito de cargo, né, de nível. Obviamente que está fora da nossa cultura é inegociável. Então, isso é uma coisa que a gente corta na raiz, né? A primeira coisa é o fit cultural. O fit cultural, com certeza. E daí a segunda coisa que a gente olha é a liderança. Independente se eu estou contratando um analista, se a gente está contratando um gestor, quão bom é a habilidade dele de, primeiro, né, se liderar, que por incrível que pareça, né, tem pessoas que têm dificuldade de liderar o seu trabalho, liderar os pares que estão do seu lado, independente do nível de liderança que você tem, e obviamente se você é um gestor, ter, né, uma liderança da equipe muito forte. Então, gerir muito bem pessoas hoje é o que a gente mais preza quando a gente fala de um nível de gestão. A gente brinca que na CIMED a gente contrata pelas coisas que você não ensina. Né? A gente brinca que eu nunca vou colocar lá como requisito conhecer o mercado farmacêutico. Que qualquer pessoa inteligente aprende rápido qualquer mercado. Agora tem coisa que você não aprende, que é um pouco dessa disciplina do trabalho, essa cultura nossa, essa capacidade de aprendizado, esse inconformismo, essa gestão, essa liderança. Então a gente olha muito para as habilidades que são soft skills, muito mais do que os hard skills. E nesse contexto, como é que você enxerga, não só para quem tá no time de vocês, mas até mesmo na gestão da vida de vocês, a questão que hoje é muito discutida de equilíbrio entre vida e trabalho? Como é que você enxerga esse tema? Acho que esse tema, assim, eu acredito pessoalmente que na vida não existe equilíbrio. Eu acho que assim, a gente tem vários pratos na vida que a gente segura. E quem fala que tem a vida 100% equilibrada, tenho certeza absoluta que é um mentiroso. Pode ser que a longo prazo isso vai se equilibrando, né? Mas naquele momento no dia, eu tenho certeza que você tá deixando de fazer algo. Então, se eu tô aqui gravando com vocês, é porque com certeza eu tô deixando de fazer uma reunião que eu precisaria estar deixando de fazer dentro do escritório. Ou tô deixando de estar viajando, ou enfim. Então, eu acho que o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, ela é muito complicada. Porque na vida pessoal, você tem tua família, né? Você tem, às vezes, sua família que é aquele núcleo seu. Então, se você é casado, você tem filho, você tem aquele núcleo. Você tem a tua família estendida, né? Teu pai, tua mãe, teus irmãos, avô, vó. Você ainda tem os seus amigos, que é aquele grupo social. Você tem você dentro desse meio todo, né? Esse cuidado pessoal que você precisa ter. E você tem a vida profissional também. Então, assim, você garantir que você tem um equilíbrio disso tudo 100% do tempo, na minha opinião, é impossível. Assim, eu não acredito muito nessa metodologia. E eu acho que muitas vezes isso também tem uma interseção, né? A gente percebe que até mesmo vocês quando viajam, vocês saem fora do país, eu acho que isso também, evidentemente, tem um aspecto ali de vida pessoal, de conhecer outras culturas, etc. Mas tem um aspecto também de aprendizado, né? De produtos, de ideias, que imagino que vocês trazem muito para o Brasil, né? Sim. Eu acho que isso vai muito, assim, acho que como empreendedor, né, e como acionista da companhia, a gente está sempre ligado na empresa, né? É o bom e ruim de você ser acionista, é que você nunca vai se desligar e falar assim, eu vou viajar aqui e ficar 15 dias sem olhar meu celular, assim, pra gente como dono não existe. A gente gosta muito do negócio, então a gente quer estar perto, a gente se preocupa com o negócio, quer olhar o que está acontecendo. Então, quando a gente viaja, pra gente é muito natural olhar um produto, entrar numa farmácia, entrar no mercado, conversar com o dono para entender como que ele compra, como que é feita essa distribuição. É o que a gente gosta, a gente tem um interesse genuíno nisso. E, além disso, eu acho que a gente tem uma cultura muito grande de querer sempre estar aprendendo. Eu acho que a gente acredita que você pode aprender em qualquer lugar de qualquer pessoa. Essa é um pouco da nossa mentalidade. Então, independente do que a gente senta, eu tô tendo uma troca, eu tô ali buscando um aprendizado profissional, um aprendizado pessoal. Então, a gente tem muito essa mentalidade de estar sempre aberto para a vida e para todos os momentos de continuar aprendendo. Então, acho que automaticamente as coisas se juntam e a gente acaba sempre buscando novas oportunidades. E já que a gente entrou nesse tema de viagens e de outros mercados, planos de internacionalização? Acho que a gente acredita que o Brasil é um país continental. A gente tem 220 milhões de pessoas, né? É um país dos poucos ainda que essa população ainda cresce. A gente ainda vai viver um envelhecimento dessa população. Então, hoje a gente está muito focado no Brasil. É óbvio que a gente estuda possibilidades e a gente está sempre aberto ao que faz sentido. Mas a gente também está muito focado no nosso país e na oportunidade que ainda é empreender no Brasil.
Ainda tem muito mercado aqui, né? O mato é muito alto, a gente fala todos os dias. Ju, você falou mais cedo sobre a importância da governança corporativa e você comentou um pouco como é que funciona o conselho dentro da CIMED. E você, inclusive, gravou um vídeo com a sua mãe, né? Respondendo perguntas dos internautas sobre como funciona o conselho de uma empresa, né? E a importância desse conselho ser independente, como é no caso da CIMED. Então, você acha importante desmistificar o mundo dos negócios para o público em geral? E além desse vídeo específico que vocês gravaram, de que outra forma vocês comunicam isso e passam esses ensinamentos, né, sobre o mundo empresarial, o mundo corporativo para o público de vocês? A gente acha que sempre tentar passar um pouquinho do nosso dia a dia e trazer, assim, de uma forma muito genuína, os nossos desafios para o público final, você acaba aproximando as pessoas. Eu acho que o que a gente tenta fazer é tirar um pouco esse peso do que é o mundo empresarial, sabe? O que é um conselho, que parece que é aquela coisa naquela sala fechada. Parece tão distante, né? Coisa que a gente vê nas novelas, aquelas brigas ali de acionistas. No Netflix hoje em dia. Então, assim, pra gente tentar trazer isso como uma coisa mais leve, eu acho que aproxima o consumidor da companhia, sabe? Eu acho que a gente não quer que os consumidores tenham essa visão que acho que nem é genuína, que a CIMED é essa empresa grande, que não liga pro que tá acontecendo, que tá muito distante do consumidor. Então, conforme a gente vai trazendo esses conceitos, que às vezes a gente escuta, a gente lê, mas não entende direito, eu acho que vai trazendo essa proximidade maior com o consumidor que tá dentro do mundo dos negócios ou o consumidor que também não tá. E pra gente sempre é muito importante, porque além dos consumidores, eu tenho lá também os nossos colaboradores. Então, eu comentei, né? A gente usa isso como tirar esse telefone sem fio para os colaboradores da CIMED. Então, explicar também para eles como funciona a rotina da CIMED para um operador da fábrica, para um estagiário que entrou agora, para um analista que está um pouco mais distante, é legal que vai entendendo a dinâmica da companhia como um todo. E também tem um aspecto aspiracional, né? Desse novo colaborador, desse jovem, enxergar onde ele pode chegar lá na frente, né? Com certeza, entender esses passos que existem, né? E, Ju, e como é que você enxerga a CIMED daqui 10, 20 anos, em termos de governança, em termos de tamanho, em termos de inserção no mercado brasileiro? Eu acho que o nosso grande missão hoje é virar, né, a maior empresa de saúde e bem-estar do Brasil. É para isso que a gente vem trabalhando tanto, né? A gente brinca que Brinca não, a gente fala com muita seriedade que o sucesso não aceita preguiça e a gente acredita fielmente nessa frase. Então, a gente vai continuar trabalhando muito, acho que nos próximos 15, 20 anos, para, de fato, transformar a CIMED na maior empresa do Brasil, continuar entregando o nosso propósito, né, para a população brasileira, de levar a saúde, levar a acessibilidade, seja em novos mercados, igual a gente está fazendo, né, em Milimetric, e continuando mantendo essas relações que a gente tem em antigos mercados, como a gente sempre teve muito próximo do varejo farmacêutico. Então, continuar sendo esse aliado do nosso varejo farmacêutico, das lojas independentes, das grandes redes, para a gente, acho que é o segredo desse futuro da CIMED. Além de sempre estar ampliando um pouco desse nosso escopo, do impacto que a gente consegue ter dentro da nossa comunidade, dentro do Brasil como um todo. Muito bom, o papo tá ótimo, mas infelizmente a gente vai chegando aqui na parte final do nosso episódio, e como não poderia deixar de ser, a gente tem uma tradição aqui no Insights, que é de pedir dicas culturais para os nossos convidados. Então, queria saber se tem alguma dica, pode ser de leitura, de série, de evento, o que você quiser compartilhar aqui com os ouvintes do Insights, Ju. Pegou aqui de desprevenida, mas acho que uma dica cultural que eu posso dar tem um livro que eu gosto muito, que é o Almanac do Charlie Munger. Eu acho que esse é um livro que, para quem trabalha em negócio e na vida, amplia muito o nosso horizonte de como a gente pensar diferente os problemas que a gente tem, ter metodologias diferentes para resolver o mesmo problema, ter modelos mentais diferentes. Então, é uma recomendação aí para quem está assistindo o podcast. Ótima recomendação. E para quem não sabe, o Charlie Munger é braço direito do Warren Buffett, né? Que acabou de anunciar a aposentadoria dele, né? O oráculo de Omaha, né? Dos grandes investidores. Renato, que dica você compartilha hoje com os nossos ouvintes? Eu recomendo um livro que não é tão novo, tem uns 7 anos, já foi escrito, chama Peak Performance, que é um livro que aborda de uma maneira bem científica, né, a questão da performance e da sustentabilidade de uma alta performance, tanto no aspecto empresarial, profissional, como também no aspecto de esporte, no aspecto esportivo da vida.
Muito bom! Este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com a Juliana Felmanas, diretora de RI e de estratégia do grupo CIMED. Ju, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Queria agradecer também o Renato Salvador, superintendente do Bradesco BBI. Renato, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E vocês que nos acompanham já sabem, temos episódios semanais nas principais plataformas de streaming. Estamos também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga o nosso perfil, mande suas dúvidas e sugestões por lá. Tchau, até a próxima!